O pregador do século XIX, Charles Spurgeon, fez algo em uma manhã de domingo que nunca havia feito antes. Ele subiu ao púlpito para pregar sem sua Bíblia. Ele nunca fez isso. O príncipe dos pregadores sem a Bíblia aberta nunca foi visto antes. Mas nesse domingo, ele estava fazendo uma observação. E ele começou e disse à congregação que alguns encontraram falhas nele quando ele pregava, que ele era muito antiquado, sempre citando as Escrituras e a Bíblia, que ele não falava o suficiente sobre a ciência e a cultura ao seu redor. Então Spurgeon começou sem a Bíblia, e isso é o que ele disse. Bem, nós temos aqui uma viúva pobre hoje em nossa igreja que acabou de perder seu filho, que é um menino cristão, em um trágico acidente. Nós o enterramos ontem e fizemos seu funeral. Então, agora vamos nos voltar para a ciência para obter algumas respostas sobre o problema desse menino. Ciência, ela o verá novamente. O que você tem a dizer sobre essa ciência? Longa pausa, ninguém tinha nada a dizer. Ciência, ele estará na eternidade? Silêncio. A ciência é sua vida além túmulo, e há esperança para esse jovem e para essa viúva. Ninguém disse nada. Spurgeon continuou e disse: essa mulher está ansiosa para saber algo sobre ciência e estamos esperando uma resposta. Precisamos de respostas, ciência, para o além-túmulo. Respostas sobre a eternidade. Mas, obviamente, você não tem nada a dizer para essa mulher que está sofrendo. E então Spurgeon, naquele exato momento, disse: então eu vou me voltar para o livro sagrado, que tem algo importante a dizer sobre a situação dessa mulher. E Spurgeon pegou a Bíblia e leu essa promessa do livro de João, capítulo 11. Jesus disse: seu irmão ressuscitará. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá para sempre, eternamente. A Bíblia tem algo importantíssimo a dizer sobre a eternidade. Vamos lá. Ouça, por favor, todo especialista em governo e ciência tem limites e limitações. Quando se trata das grandes questões da vida, nossos políticos, nossos cientistas e nossos professores podem nos dizer algumas coisas até certo ponto, mas eles não podem descrever tudo. Eles não conseguem descrever a situação dos porquês e o que você deve fazer, muito menos lhe dar o poder para fazê-lo. E quando se trata de vida após a vida, ouça-me, igreja, somente um Deus eterno pode falar sobre a eternidade. Somente as escrituras eternas podem falar sobre a eternidade. A ciência tem limites, por isso nos voltamos para um Deus sem limites, que nos dá as respostas, e nossas almas anseiam por essas respostas. Um cientista ganhador do Prêmio Nobel foi muito sábio ao dizer o seguinte: o primeiro gole do copo das ciências naturais o transformará em ateu, mas no fundo de cada copo, Deus está esperando por você. E hoje, como Spurgeon, abrirei o livro, abrirei a Bíblia e deixarei que o Deus eterno fale sobre a eternidade hoje. Há algo, aqueles que estão aqui pessoalmente, aqueles que estão assistindo online, há algo em cada coração chamado eternidade. Ouça atentamente o que o sábio Salomão diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Ele diz que Deus, o Criador, colocou a eternidade nos corações dos homens. Ele colocou a eternidade para sempre. Pensar na vida após a vida é colocado em cada um de vocês. Isso explica muito para mim, porque somos criaturas do tempo. Está em nossas mãos, nossos rostos, nossos cabelos, nossas pernas, nossos olhos. As coisas começam a se deteriorar. Ficamos grisalhos, lentos, doloridos, porque há tempo em nossos corpos. No entanto, enquanto há tempo em nosso corpo, temos a eternidade em nosso coração. E me ouçam isto. A eternidade pode não ser imediata, mas é iminente. Ela está chegando. Nosso sexto presidente, John Quincy Adams, considerado um dos presidentes mais espirituais, ele era um crente convicto e sabia onde passaria a eternidade. Quando ele estava chegando em seu aniversário de 80 anos, ele estava andando pelas ruas de Boston. Ele estava muito próximo de seus últimos dias. E em seu aniversário de 80 anos, John Quincy Adams, nosso sexto presidente, estava andando bem devagar em uma rua de Boston. E um amigo lhe perguntou:
Como está John Quincy Adams hoje? Agora ouça o tempo no corpo. Este é o primeiro, mas ainda assim a eternidade em seu coração. Ele respondeu gentilmente, e ele disse: Obrigado, John Quincy Adams está bem, senhor, muito bem. Ele diz: mas a casa em que mora atualmente está ficando dilapidada. Ele diz que está balançando nos alicerces. O tempo e as estações quase o destruíram. Seu telhado está bastante desgastado. As paredes estão quebradas. Ela treme a cada vento. Agora ouça esta parte. O antigo inquilino está se tornando quase inabitável. E acho que John Quincy Adams terá de se mudar desta casa em breve. Mas ele mesmo está se saindo muito bem. Ele está se saindo muito bem. O que John Quincy Adams estava dizendo é o seguinte: o tempo, meu corpo, está desaparecendo. Mas a eternidade em meu coração está animada com o que está por vir, que a vida após a vida. Aleluia! Veja, há de fato uma guerra entre a eternidade em nossos corações e o tempo em nossos corpos. É por isso que quanto mais você busca a felicidade no tempo sem Deus, que é eterno, é sempre um beco sem saída. A batalha é se você escolhe o tempo ou a eternidade para fazer você feliz. E você precisa escolher isso agora. Há algo sobre mortalidade e morte sobre o qual não queremos mais falar. Isso nos impede de fazer nossas escolhas. Há pessoas que tomam vitaminas e chá verde para prolongar o tempo. Eles se banham em óleos essenciais e louro todas as noites para que possam prolongar a eternidade. Agora deixe-me dizer que você pode viver mais tempo fazendo essas coisas, mas quer coma tofu ou Twinkies, entenda algo muito claramente. Você enfrentará a eternidade. Acabei de saber que as estatísticas sobre mortes no mundo dizem que 3 pessoas morrem a cada segundo. Ou seja, 180 pessoas morrem a cada minuto. De fato, 11 mil pessoas morrem a cada hora. E ouça isso, o que significa que 250 mil pessoas por dia vão para a eternidade. 250 mil pessoas vão para a eternidade. É inevitável e inegável que um dia um de nós, as pessoas que estão sentadas neste lugar, fará parte dessas 250 mil pessoas, mas tentamos higienizar esse tópico. Anos atrás, lembro-me disso até mesmo de minha própria avó, que morreu em nossa casa. Meus pais cuidaram dela em sua casa. Hoje, colocamos as pessoas em um hospital, em uma casa de repouso. Tentamos manter a morte tão longe de nós. Pensamos que, longe da vista, longe da mente, nem deixamos nossos animais de estimação morrerem. Nós os colocamos para dormir. E nos perguntamos por que nossos filhos não tiram cochilos. Usamos frases bonitas para lidar com a morte. Dizemos coisas como, ele não está mais conosco, ela faleceu, mas nada disso muda o caráter definitivo da morte. Ouvi dizer que agora eles chamam os diretores de funerárias de centros de atendimento de gerenciamento eterno. As pessoas não se importam com o nome que você dá a isso. Elas só querem evitá-lo. E o evitarão de qualquer maneira que puderem. Porque a eternidade está em nosso coração e, portanto, estamos sempre lutando contra essa escolha. Acabei de ler um artigo na semana passada que dizia que a Arábia Saudita está gastando $1 bilhão por ano para retardar o envelhecimento e evitar que você vá para a eternidade. Do fundador do Google, Larry Page, a Jeff Bezos, todos eles estão investindo centenas de milhões de dólares porque estão tentando prolongar o inevitável. Eu estava lendo sobre a criônica na Califórnia, que pega cadáveres ricos e os coloca em hidrogênio líquido um dia, na esperança de que eles acordem novamente. Eles congelam a cabeça, o que é mais barato, ou o corpo inteiro. Eles cobram os 75 mil reais, e depois é preciso pagar os 10 mil reais por mês, como um apartamento em Nova York, para mantê-los em um freezer todos os anos. Mas tenho boas notícias para a Arábia Saudita. Tenho boas notícias para Jeff Bezos e Larry Page. Vocês podem parar suas pesquisas, porque todos vocês viverão para sempre. Você realmente vai. A vida após a vida. Portanto, pare de tentar prolongá-la. Não é do jeito que você quer que aconteça, porque a Bíblia nos informa que há uma vida após esta vida. O apóstolo Paulo nos diz algo poderoso em 2 Coríntios 4:18.
Ele diz o seguinte: pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. 2 Coríntios 4:18. Essas coisas de que estamos falando, o que você não pode ver agora, são a eternidade. Essa é o para sempre. Essa é a Arábia Saudita e todos os bilionários estão faltando. Lembre-se sempre disso. Igreja de Times Square. Nossa vida na Terra é a primeira página de uma história sem fim. No momento em que você nasce, você vive para sempre, vida após vida. C.S. Lewis diz que o cristianismo afirma que cada ser humano individual viverá para sempre. Isso deve ser verdadeiro ou falso. Então ouça o que Lewis diz. Há muitas coisas com as quais não valeria a pena se preocupar se você fosse viver apenas 70 anos, mas é melhor se preocupar muito seriamente com elas se quiser viver para sempre. É melhor você se preocupar com isso. Você verá nas pedras dos cemitérios, lápides, um pequeno símbolo chamado traço entre o dia em que você nasceu e o dia em que você morreu. E esse traço representa cada escolha, representa tudo o que você fez nesta vida, representa o fato de você estar aqui nesta manhã, ou de estar assistindo online da Noruega, ou de estar assistindo online dos Emirados Árabes Unidos. Esse pequeno traço contém todas as nossas decisões, escolhas, os nossos relacionamentos, nosso casamento, nossos filhos e nossos netos. Cada decisão, cada impacto, cada mágoa, cada momento bom e cada momento ruim, nesse pequeno traço, nesse pequeno hífen, entre a data de nascimento e a data de morte, está tudo lá. E aqui está a pergunta: o que você está fazendo com seu traço? Essa é realmente a questão. Porque na outra extremidade desse traço, realmente está o céu ou o inferno na outra extremidade do traço. E temos que entender, pessoal, deixem-me dizer isso a vocês. O céu e o inferno são lugares reais, são um lugar no mapa. É a vida após a vida. Então hoje eu quero lhes dar um vislumbre da vida após a vida. Quero levá-los a um vislumbre do céu, em Apocalipse capítulo 7. E depois quero lhes dar um vislumbre do inferno, em Lucas capítulo 16. Provavelmente o discurso mais prolífico e mais específico sobre o que acontece no inferno que você pode ler na Bíblia é o que o próprio Jesus nos dá. Mas primeiro, um vislumbre do céu em Apocalipse capítulo 7. A Bíblia fala sobre 3 céus. O primeiro, o céu que vemos durante o dia. O segundo vemos à noite, mas é o terceiro que vemos de frente. E é sobre esse céu que vamos falar. O céu é mencionado 500 vezes na Bíblia. Acho que é João capítulo 14 que dá a melhor definição de céu e o chama de casa de meu Pai, nosso lar. Pessoal, quero lhes dar boas notícias. Os salvos vão para o céu imediatamente após sua morte. 2 Coríntios 5:6. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Sabemos que essas coisas são verdadeiras por acreditarmos, não por vermos. E não temos medo, mas estamos muito satisfeitos em morrer, pois então estaremos em casa com o Senhor. Não sei quanto a você, mas acho que agora entendo quando ouço David Wilkerson, ou até o pastor Carter dizer coisas como: estou pronto para estar com Jesus. Acho que finalmente entendo isso. Às vezes, depois de lutar, estou apenas dizendo a vocês, acho que às vezes estou pronto para ir e estar com Jesus. Alguém já se sentiu assim? Você diz, estou pronto. Isso não está dentro de nós. Alguns podem olhar para nós e dizer, por que você está desejando isso? Porque esse é o nosso lar. Nossa cidadania está no céu, não é aqui. Quanto mais nos aproximamos de lá, começamos a perceber que é lá que queremos estar. Não temos medo da morte. E é por isso que começo a perceber que é para lá que queremos ir. Estive cantando durante toda a semana. Fiz com que o coral cantasse comigo a música que cantei durante toda a semana. Deus, eu acredito nisso. E isso está alegrando meu coração. Quantos se lembram dessa antiga canção? Cantem comigo quem lembra. Quando todos nós chegarmos ao céu, que dia de júbilo há de ser. Quando nós todos estivermos vendo Jesus, vamos cantar e brandar a vitória.
Você vai ter que cantar melhor, cantar mesmo, online, não me importa quem está aí com você. Podem achar que você está louco no aeroporto cantando. E vai assim, com alegria e esperança. Quando nós chegarmos ao céu, que dia de júbilo há de ser. Quando nós todos estivermos vendo Jesus, vamos cantar e brandar a vitória. Vamos lá, vamos cantar mais uma vez com entusiasmo. Quando nós todos cantem igreja com fervor. Vamos cantar. Aleluia, aleluia. Então, deixe-me falar sobre o céu e sobre a vida após a vida. Uma visão que João, o revelador, nos dá em Apocalipse 7:9. É isso que ele diz. Ele diz: vi a seguir uma enorme multidão, impossível de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, com roupas brancas e folhas de palmeira nas mãos. Pessoal, uma grande multidão, somos nós. Pessoal, é toda a nação, todas as tribos, povos e línguas. Pessoal, as pessoas estão lutando por diversidade hoje. Você quer diversidade? Vá para o céu. E você terá diversidade no céu. Toda raça, toda língua, toda tribo. Pessoal, se vocês querem lutar, lutem pela eternidade. Porque é isso que você vê quando todas as nações se unem. Quero que as pessoas entrem na igreja de Times Square e vejam nações de todo o mundo. E quero que elas tenham apenas um pequeno vislumbre do céu. É para nos lembrar constantemente que Deus está levando todos nós para o céu. Eu adoro isso, pessoal. Não há linha negra, linha branca, linha indiana, linha hispânica, linha chinesa, linha árabe. É o fato de sermos lavados pelo sangue de Jesus Cristo naquele dia que me diz isso. Aqui está. Preparem-se para isso. Se Deus é seu Pai e Jesus é seu Salvador, então eu sou seu irmão. Você precisa entender isso. Nosso DNA é encontrado em Jesus. É daí que ele vem. É aí que está. E a Bíblia diz no versículo 10, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Veja, quando chegamos lá, começamos a participar de um serviço de adoração que já estava em andamento e em progresso. Os anjos e os anciãos já estão adorando. O que eles dizem, Pastor Tim? É o versículo 12. Veja bem. Eles disseram, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Para todo o sempre. Amém. Veja, quando você chega a esse versículo, a adoração está crescendo e se desenvolvendo. Ela tem se intensificado em todo o livro de Apocalipse. Quero lhe mostrar como ela aumenta do capítulo 1 ao capítulo 7. Preciso lhe mostrar isso. Na verdade, são 4 movimentos de louvor. Vejam isso agora. Em Apocalipse 1:6, você verá 2 notas de louvor no início do livro. Diz o seguinte, 2 notas, glória e domínio. Mas isso não é suficiente no céu. As coisas ficam cada vez mais altas. E então você chega ao capítulo 4 de Apocalipse e há 3 notas de louvor. Ouça o versículo 11 do capítulo 4. Lá vem ele, para receber o quê? Glória, honra e poder. Mas isso ainda não é suficiente para o Cordeiro de Deus. Em Apocalipse 5:13, o louvor se eleva a 4 notas, para aquele que está assentado no trono e para o Cordeiro. Aqui vai. Ser o quê? Bênção, honra, glória, domínio para todo o sempre. 4 notas de louvor. E então, quando você chega ao capítulo 7 de Apocalipse, a perfeição do louvor se eleva. 7 notas de louvor quando os anciãos se prostram diante do trono de Deus, no versículo 11, e começam a dizer, amém, bênção, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. O louvor simplesmente se eleva no céu. E de repente o céu para, o culto de adoração para, e para bem no meio de 7 notas de louvor, e alguém diz,
Quem são esses caras que estão adorando conosco? Veja o que está escrito. E um dos anciãos, no versículo 13, disse: eles disseram ei. Eu acrescentei o ei. Quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Somos nós. Ele disse que é aqui. Acabamos de interromper o serviço de louvor do céu. Quem são essas pessoas do Bronx? Realmente, quem são essas pessoas do Bronx? Quem são essas pessoas do Brooklyn? Há até pessoas de Nova Jersey aqui. Manhattan, Brooklyn. Há pessoas aqui da África do Sul, da Nigéria, da Rússia, do Brasil e Portugal. Há russos e chineses no mesmo lugar. Russos e ucranianos, indianos, italianos, mexicanos, africanos e europeus. Quem são essas pessoas no meio desse culto vestidas de branco? Versículo 14, respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram, aleluia, no sangue do Cordeiro, aleluia. Comecei a ler isso e descobri 3 coisas na glória que gostaria de ler para vocês. Quero que você as anote. 3 descobertas na glória, porque você verá um convite que nunca mereceu, uma gratidão que nem tem palavras suficientes para expressar e uma vida como nunca imaginou. Deixa-me repetir. Um convite que não merecias, uma gratidão que nunca terás palavras suficientes para expressar e uma vida como nunca imaginaste. A sério que sim. E não faço ideia do que vamos viver no céu. É um convite que você nunca mereceu. Veja isso, versículo 14. Eles lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. RT. Kendall, que fala aqui uma vez por mês nas noites de terça-feira, disse o seguinte: o cristianismo é a única religião do mundo que promete que vamos para o céu como resultado do que Deus faz por nós, não do que fazemos por Deus. Ouça, o cristianismo é a única identidade recebida, não alcançada. Entendeu? Ele nos foi dado para sermos filhos e filhas. Isso não é merecido. Ela vem por meio do sangue do Cordeiro. É assim que ela vem. Você não consegue isso por ser bom. Não se consegue isso andando de bicicleta, segurando pastas, vendendo revistas e não se machucando. Pessoal, ouçam-me. A justiça de Deus foi completa e eternamente satisfeita pelo que Jesus fez por nós quando derramou seu sangue na cruz por nós. É por isso que essa frase é tão importante, lavado no sangue do Cordeiro. Eu estava lendo sobre um problema na biblioteca de Massachusetts, em Peabody, Massachusetts. O problema é que a biblioteca ficava ao lado de um restaurante infantil chamado Chuck E. Cheese. E o problema com o Chuck E. Cheese é que eles têm um fliperama e você precisa colocar dinheiro em uma máquina de fichas e receber fichas. E a biblioteca teve que colocá-lo na mídia social. E foi o seguinte que eles escreveram. Fizeram uma declaração pública. Diz: temos uma tendência crescente entre aqueles que vêm à biblioteca pública. Estão a pagar as multas da biblioteca com fichas do Chuck E. Cheese. E ele diz que está lembrando a você que isso não é moeda de curso legal. Não é dinheiro legítimo. Você não pode pagar por um livro atrasado com uma ficha do Chuck E. Cheese. Não é um pagamento legítimo. E só fiquei pensando em quantas pessoas tentam entrar no céu com sua própria moeda e ela não consegue levá-las até lá. Não é possível chegar lá sendo bom o suficiente, nem por meio de quem está associado a você. Você não pode chegar lá por meio do batismo nas águas. Não se pode lá chegar por uma denominação qualquer. Não se pode lá chegar por ser judeu, muçulmano. Não se pode lá chegar por ser protestante ou católico. É o sangue de Jesus e somente o sangue de Jesus que pode levá-lo ao céu. Isso é tudo. Essa é a única moeda que pode levá-lo até lá. É também uma gratidão que você nunca terá palavras suficientes para expressar. O que você quer dizer, Pastor Tim? Há alguns anos, muitos anos atrás, alguém deu a Cindy e a mim ingressos para o Yankee Stadium. E sempre que as pessoas nos dão ingressos, nunca dá certo. Estamos sempre nos lugares celestiais dos lugares celestiais. É só que o nariz está sangrando e todas essas coisas acontecem. Sempre que os ingressos são gratuitos, eles geralmente não são bons.
e alguém nos deu ingressos gratuitos e não tínhamos nenhuma expectativa. Mas quando chegamos ao estádio, o porteiro foi nos aproximando cada vez mais de uma área logo atrás do home plate. Só estou lhe dizendo que a comida era melhor. O ar era mais puro. A vista era melhor. Tenho boas notícias para você. Você pode chegar tarde no céu, mas o lugar onde você vai se sentar é incrível. O que você quer dizer com isso, Pastor Tim? O versículo 9 e o versículo 15 de Apocalipse 7 apresentam um mapa de assentos do céu. Você realmente estará bem em frente ao trono de Deus. Pessoal, os anjos estão ao redor do trono, mas vocês serão conduzidos para a frente deles. Você vai passar por pessoas que estão no céu há milênios e de repente pensa, onde estão esses ingressos? E eles vão continuar levando você para baixo, levando-o para mais perto. Ouça o que diz o versículo 15. Por essa razão eles estão bem diante do trono. O servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Esses anjos são criaturas de justiça, mas nós temos a justiça de Jesus sobre nós. A justiça de Jesus agora está nos cobrindo, e ele diz que eles o levarão até a frente do trono. E aqui está o que é incrível, é isso que acontece. Ele diz o seguinte, ele diz que quando ele o trouxer para baixo, e isso já aconteceu comigo antes, eles lhe darão algo para adorar. Se você já foi a um evento esportivo, eles lhe darão uma toalha para acenar ou uma coisa chamada bastões de trovão que você simplesmente bate. Ele disse, vou lhe dar algo por esses bons assentos que você terá. Ele diz que quando você chegar à frente, a Bíblia diz no versículo 9, você receberá um ramo de palmeira. Assim, você terá algo com que se alegrar. O ramo de palmeira, os judeus costumavam pegar os ramos de palmeira na festa dos tabernáculos, e quando a colheita terminava, a comunidade se reunia e agitava esses ramos de palmeira. E isso significava o seguinte: começamos a trabalhar aqui, passamos por alguns momentos difíceis, mas a colheita chegou. Glória a Deus. Que foi aqui que começamos, mas graças a nosso Deus que chegamos até o fim. Veja, os anjos não têm ramos de palmeira porque não passaram por nenhuma batalha. Os anjos não entendem isso porque nunca souberam o que é adorar com um diagnóstico de câncer. Eles nunca souberam. Os anjos não podem pegar um ramo de palmeira porque não sabem o que é chegar à igreja com uma dor de cabeça terrível e pensar, como vou fazer isso? Mas apesar do que estou sentindo, ele ainda é digno de ser louvado. Esses anjos não batalharam, não lutaram, não resistiram, não se posicionaram com a armadura de Deus. Esses anjos não choraram em oração e oraram para que você tivesse um ramo de palmeira que dissesse, estou aqui somente pela graça de Deus. Há uma música muito antiga que o coral da igreja de Times Square costumava cantar quando as portas se abriram aqui na Rua 51 e na Broadway que diz, há uma música em meu coração que os anjos não conseguem cantar e ela está redimida. É uma música que diz que você não sabe pelo que passamos. Você esteve no céu esse tempo todo. Você nunca morou em Staten Island. Portanto, não sabe pelo que passamos aqui. Você não tem ideia das batalhas que temos. Não sabe como é ir à igreja com um marido bagunceiro. O Senhor não sabe como foi adorar com filhos pródigos. Mas de alguma forma, com a ajuda do Espírito Santo, consegui levantar as mãos, consegui cantar, consegui regozijar-me e consegui dizer, Deus é digno. Apesar da dor no meu coração, eu sabia que havia um Deus no trono que está lá e eu adorava-o apesar da condição da minha vida. Estou lhe dizendo, eu sei o que é pregar com lixo acontecendo. Eu sei. Já foi a um jogo e viu alguém com aqueles lenços e paus de trovão ficando um pouco louco demais com eles? E eles estão ali e estão fazendo tudo isso. Pessoal, estou lhes dizendo, esse serei eu no céu. Esse serei eu. Você vai dizer, você nunca deveria ter dado a ele aquele ramo de palmeira. Vou lhes dizer, vou bater nas pessoas e elas vão dizer, estou aqui, eu consegui. Estou no céu. Cheguei aqui. Jesus é digno. Ouça,
Você não sabe o que eu lutei, mas estou lhe dizendo que aquele ramo de palmeira está dando voltas e mais voltas. Estou indo para o céu. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, glória ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deem-me o meu manto, deem-me os meus camarotes e deem-me o meu ramo de palmeira. Estou lhe dizendo agora mesmo que estou. Ouça, não lutei todo esse caminho para ir para o inferno. Eu lutei porque vou para o céu para estar diante daquele trono. Eu acredito no que o livro diz. Eu acredito no que o livro diz. Eu acredito no que o livro diz. Sinto muito, Gabriel. Desculpe-me, Miguel. Acho que nunca preguei para anjos antes. Mas vocês nunca resistiram à pornografia na internet. Nunca teve de cantar uma música com câncer no corpo. Nunca teve de levantar a cabeça com artrite. Você nunca teve de louvá-lo quando sabia que só tinha semanas de vida. Sinto muito, anjos. Vocês não sabem como é. É por isso que Deus vê as canções na terra maiores do que as canções no céu. Mas essas pessoas com vestes brancas e ramos de palmeira chamam a atenção dos anjos. Essas vestes brancas significam que é por meio de Jesus. E esses ramos de palmeira significam que você passou pela batalha. É isso que significa. Quando tenho o manto sobre mim, esse manto significa que estou aqui por causa de Jesus. Quando eu tiver esse ramo de palmeira, significa que passamos pelas batalhas. Se não houver dor, não haverá palma. E se não houver cruz, não haverá coroa. Veja, por que é importante pensarmos dessa forma? Por que você pregaria? Sei que todo mundo está pensando. Diga-nos como conseguir dinheiro. Diga-nos princípios de liderança. Pessoal, estou farto de tudo isso. Deixe-me dizer-lhes algo. Se você quiser ouvir sobre a eternidade, se quiser ouvir o que a Bíblia diz, não estou aqui para lhe dar princípios. Estou aqui para lhe dizer que é importante pensarmos sobre o céu e a eternidade. Por quê? Ouça Romanos 8,18. Diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, amo esta palavra, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não perca isso porque está prestes a ser revelado. Olha para esse versículo outra vez. Tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essas são palavras de luta. Veja esse versículo, palavras de luta. Cada vez que você for tentado, seja capaz de olhar para aquilo e dizer: não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena ceder a isso. Não mereço girar esse botão. Não vale a pena acessar aquele site. Não vale a pena cometer adultério. Não vale a pena de eu entrar no porno. Não vale a pena eu me apegar a uma ofensa e ficar com raiva de alguém. Não vale a pena de eu ir em frente e ficar com raiva de Deus porque não gostei do diagnóstico de um médico. Não vale a pena ficar com raiva da igreja e dizer: eu não vou à igreja. Alguns de vocês disseram isso e estão sentados em casa. Esgueirou-se para nos ver hoje. Porque você disse a todo mundo que eu não vou mais à igreja. Eles são hipócritas lá dentro. E você entrou sorrateiramente hoje. Você entrou sorrateiramente hoje. Eu sei disso. Eu sei disso. Alguns de vocês estão assistindo hoje e, de repente, estão prestes a ir, como ele sabe, voltar para casa. Voltar para casa. Algumas pessoas ficam online assistindo a sua igreja. Não vai ser a mesma coisa sem mim. Eu não estou mais lá. Pessoal, permitam-me dizer que a igreja é um navio de guerra. Isso está acontecendo até a glória. E estou apenas dizendo: entrem no navio. Ele está indo até a glória. Está indo para onde deveria estar. E essas palavras de combate não valem a pena. Não valem a pena. Estou apenas lhe dizendo: uma ofensa não vale a pena nem digno em comparação com as glórias que virão. Não é digno disso. É um convite. Nunca merecemos a gratidão. Não podemos dizer obrigado o suficiente. Deixe-me apenas dizer isso. Será uma experiência de vida como você nunca imaginou. Ouça o que ele diz. Eles não terão mais fome. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E aqui está a minha parte favorita.
E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, de seus olhos toda lágrima. Estou lhe dizendo, há um manto branco, há um assento de camarote e um ramo de palmeira. Procurem por mim, o garoto louco com um ramo de palmeira, dizendo: tire isso dele ou ele vai machucar alguém no céu. De fato, estou lhe dizendo que serei a pessoa mais animada para estar no céu, porque isso é apenas pela graça de Deus. Estou lhe dizendo, quando o céu me sentar na frente, vou dizer coisas aos anjos, enquanto passo dizendo: desculpe-me, 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 eu sei que você esteve aqui, desculpe-me, 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 perdoe-me, perdoe-me. Esses são os nossos assentos? Muito obrigado. Estes são os assentos? Estou lhe dizendo que vou fazer um grande alarde sobre o lugar onde estou sentado. Estou lhe dizendo que não haverá nenhum bem. Eu acho que você tem que ser humilde no céu. Mas só uma vez eu vou dizer: Deus, deixe-me andar com orgulho e arrogância para ir com licença, Gabriel. Com licença, Miguel. Estes são os meus assentos bem aqui. Lavados no sangue do Cordeiro, passei por todas as batalhas e estou aqui hoje por causa da graça de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Dr. Billy Graham conta a história. No início de seu ministério, ele chegou a uma pequena cidade para pregar um sermão. Ele queria enviar um pacote pelo correio e perguntou ao rapaz onde ficava a agência dos correios. Quando o menino lhe contou, o Dr. Graham agradeceu e disse: se você for à igreja hoje à noite, vou lhe dizer como chegar ao céu. O menino pensou e disse: não, obrigado, senhor. Acho que não vou vir hoje à noite. Você não sabe nem como chegar ao correio. Como é que você vai me dizer como chegar ao céu? Algumas pessoas dizem que eu acredito no céu, mas não acredito no inferno. E eu respondo que, se não há inferno, então não há céu. Porque sua única autoridade para acreditar no céu é a Bíblia, que também ensina sobre o inferno. Nem sempre Jesus falava com mais frequência sobre o inferno do que sobre o céu, porque para ele, as consequências do pecado não perdoado eram tão terríveis que nem sequer podiam ser contempladas. Permitam-me encerrar dando-lhes um vislumbre do inferno nos próximos momentos. Lucas, capítulo 16. Passamos das glórias do céu e agora temos um vislumbre do inferno. Foi o grande pregador batista Adrian Rogers, de Memphis, Tennessee, que contou uma excelente história de que em Chicago, há muitos anos, havia uma boate no centro da cidade chamada Portões do Inferno. Mas o que era tão irônico é que na rua abaixo dos Portões do Inferno havia uma igreja chamada Calvary Church. E Adrian Rogers diz que um jovem queria ir à boate e perguntou a um estranho na rua: você pode me dizer como chegar aos Portões do Inferno? E o estrangeiro disse: você passa direto pelo Calvário e chega às portas do inferno. Quero lhes dar um rápido vislumbre do céu por um segundo. Vejam isso. A única coisa feita pelo homem no céu são as cicatrizes de Jesus. É a única coisa feita pelo homem no céu. Tudo se originou no céu. A única coisa que Deus permitiu que houvesse no céu, criada pelo homem a partir das mãos pecaminosas do homem, foram as cicatrizes de Jesus. Ele permite que elas estejam lá. Temos que ignorar essas cicatrizes e o que Deus fez na cruz do Calvário para chegar aos portões do inferno. Não é fácil chegar aos portões do inferno, porque você tem que ignorar as cicatrizes que foram colocadas no corpo de Jesus, nas mãos, no lado, na testa e nos pés. Mas para aqueles que estão no céu, veremos essas cicatrizes todos os dias diante de nós, quando estivermos diante do Cordeiro no trono de Deus. O inferno, veja bem, gente, o inferno é a única reação possível de um Deus santo a um pecado não perdoado. O inferno é a única reação possível. Entendeu, pessoal? O que você acharia de um juiz que olhasse para um molestador de crianças ou um assassino e dissesse: eu o perdoo, mas não faça isso de novo? Ficaríamos indignados. Não gostaríamos que esse juiz tivesse qualquer autoridade ou se sentasse em um banco. Algo em nós sabe que a justiça é certa,
que os erros precisam ser corrigidos em algum momento. Mas aqui está o nosso dilema. Ouçam-me agora, pessoal. Nosso dilema é que queremos justiça, mas não queremos o inferno. Queremos justiça, mas não queremos o inferno. O inferno é quando Deus corrige as coisas. É uma das coisas mais profundas que você verá no livro de Salmos, onde o salmista começa a se alegrar com o julgamento no livro de Salmos, como um louvor ao julgamento. Por quê? Porque é Deus corrigindo as coisas e tornando-as corretas. É bem assim. Pessoal, o inferno era minha conta e meu destino eterno. E se o inferno é a justiça final de Deus, e eu não aperto a mão de Deus e digo obrigado, certo, ouça com atenção por um momento. Se não existe inferno, então a igreja dominical é apenas um grupo de pessoas respeitáveis que apertam a mão de Deus e agradecem. Obrigado pelo que você fez. Mas se existe um inferno, então o domingo é um monte de pessoas que caem a seus pés e agradecem por nos salvar do inferno. Porque o inferno não trata apenas de pessoas perversas. O inferno trata de toda a humanidade. Mas e se você puder ouvir de alguém que já morreu e pode lhe contar sobre isso? Esse é Lucas 16. Lucas 16 é um dos capítulos mais temerosos de todo o Novo Testamento. Ele está no Novo Testamento. E é falado por Jesus. É um vislumbre do além da morte. Já ouvi e li histórias de pessoas que disseram ter morrido, visto luz e visitado o céu. Alguns visitaram o inferno, e eu ouvi todas essas histórias, algumas delas céticas, outras verdadeiras. Sempre me impressiona quando as pessoas vão além e chamam isso de EFC, experiência fora do corpo, e elas vão além e te contam o que viram e escrevem livros sobre isso. Mas foi o apóstolo Paulo que viu o céu e disse que durante 14 anos eu não conseguia nem abrir a boca. De alguma forma, conseguimos contratos com livreiros de livros para contar nossa história. Paul diz que eu não poderia nem falar sobre o que vi. Mas vamos escrever livros sobre isso. Essa é a minha primeira inclinação. Eu não preciso da sua visão do inferno. Eu preciso saber o que a Bíblia diz. Essa é a que conhecemos. Portanto, é isso que a Bíblia diz. Foi isso que Jesus disse. Isso não é a experiência extracorpórea de alguém. É Jesus dizendo que foi isso que aconteceu. E eu lhe explicarei por que isso é épico. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, 2 pessoas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Isso não é interessante? Você tem um rico e um pobre. Ambos morrem. Não é interessante que o pobre tenha sido levado por anjos e o rico tenha sido enterrado por pessoas? E no Hades, outra palavra para inferno, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque. Essa parte me deixou furioso quando li isso. Eu pensava: aqui está o homem rico ainda tentando fazer com que o homem pobre o sirva. Pegue esse pobre e deixe-o trazer água para mim, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele estava falando sobre a Bíblia, as Escrituras. Que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. O que este homem não tem ideia, que alguém veio até eles dos mortos, que foi Jesus. Mas ele disse a eles: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É vida após vida. É isso que ela é,
A eternidade é vida após vida. E eu continuei a fazer essa pergunta e acho que você tem que olhar para isso comigo por um momento. Isso é história ou é uma parábola? A parábola é apenas uma história para Jesus falar sobre coisas e, pessoal, estamos lendo história aqui. Vou lhe explicar por quê. As parábolas começam com pessoas que não têm nomes. Um certo homem foi para cá, ou o reino dos céus é comparado a ele. Não é aqui. Nessa parábola você tem um nome, Lázaro, bem aqui. Não há uma parábola que você possa encontrar que Jesus usa um nome específico. Ele diz que havia um certo homem. Ele usa essa frase por toda a Bíblia. Ambos os homens morrem nessa história, rico e pobre. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, em Hebreus 9:27, que o destino dos homens é morrer apenas uma vez, e depois disso vem o julgamento. Portanto, a pergunta é a seguinte. Quando você pensa na duração de sua vida, não pensa em 70, 80 anos, mas aqui está. Qual é a duração da vida de todo homem? É para sempre, é eterna. No dia em que você nasceu, você se tornou eterno e vive para sempre. Uma vez nascido, a existência do homem se torna tão eterna quanto a existência de Deus. Seu tempo na Terra pode ser de 70 ou 80 anos, e a Bíblia chama isso de vapor. Mas o que quero lhe dizer é o seguinte: seus amigos e familiares que já partiram ainda existem neste momento. Na eternidade, os funerais dos quais você participou acabaram com os 7 ou 8 anos. Eles vivem para sempre. Quando o rico e o pobre nasceram, ambos nasceram sem Cristo. Mas quando o rico e o pobre morreram, Lázaro tinha Cristo e o rico não tinha nada. Ou deixe-me dizer isso da seguinte forma: o homem rico tinha tudo menos Deus, e o mendigo não tinha nada, exceto Deus. Essa foi a diferença. Foi isso que aconteceu. Portanto, a pergunta é a seguinte: qual foi o pecado do homem rico? Qual foi o pecado que o levou ao inferno? Aqui está ele. O pecado do homem rico foi o contentamento sem Deus. Foi isso que aconteceu. Você não lê sobre um assassino. Não se lê sobre um cara que está cometendo adultério. É o contentamento sem Deus. O homem rico viveu sua vida sem Deus. O que Jesus estava nos dizendo com essa história preocupante? É aqui que quero concluir, mas você terá que escrever rápido porque isso é importante. Eis o que eu acho que Deus diria. Anotem isso porque vou construir a partir disso e depois encerraremos aqui. Aqui está. Eis o que eu acho que Jesus estava nos dizendo. Anotem isso. O inferno é a verdade vista tarde demais. O inferno é a verdade vista tarde demais. Deixe-me explicar desta forma. Está pronto? Aqui vai. Todo ateu se torna um crente um segundo depois de morrer. Vou repetir, pessoal. Todo ateu é um crente, um segundo depois de morrer. Tudo o que eles construíram em suas vidas como agnósticos e ateus. Ouçam-me, porque alguns de vocês estão sentados na varanda, e quero dizer que só os ateus vão para a varanda, mas não estou dizendo isso. Sei que há muitos crentes lá em cima. Se você acredita em Jesus na sacada, acene com as mãos para mim, ok? Amém. Eu sinto muito. Parece que todos são ateus e só os crentes estão aqui embaixo. Mas quero que você entenda uma coisa. Você pode se basear em todas essas coisas, mas em um momento, no segundo seguinte à sua morte, todos se tornam crentes. Vou lhe dizer porque o inferno é a verdade vista tarde demais. Anote-as, porque você verá isso na história. Vou passar rapidamente por elas. Ele viu o céu tarde demais. Ele viu o céu tarde demais. Ele nunca anseia por um salvador na terra. O homem rico estava satisfeito sem um salvador nesta vida. Mas assim que estava no inferno, ele percebeu, levantou os olhos, e a Bíblia diz que ele viu Abraão de longe. Ele olhou e viu além. Como é agonizante para aqueles que estão no inferno ver além. Até estar no inferno, o homem rico não enxergava nada além de sua própria vida pessoal. Nunca viu a eternidade, apenas o que ele estava fazendo naquele dia, naquela semana, seus investimentos. Ele viu o céu tarde demais. Em segundo lugar, ele orou tarde demais. Pessoal, vejam isso, porque o que você lê em Lucas 16 é uma reunião de oração no inferno. O inferno teve uma reunião de oração. O homem rico não apenas viu o céu tarde demais, mas seu primeiro ato no inferno foi fazer o que ele nunca fez na terra: orar.
Ele clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele deveria ter dito isso quando estava vivo. Assim que chegou ao inferno, ele começou a orar. E pessoal, deixem-me dizer isso a vocês. Ouçam, todos nós, um dia, vamos orar, mas a escolha de onde vamos orar é nossa. Pode ser aqui, na 51 Rua e Broadway, ou em alguns instantes online, espero. Ele não estava no inferno por mais de um versículo e começou a orar. Mas aqui está uma terceira coisa. Anotem. Ele estava com sede tarde demais. Tarde demais. Se ele tivesse orado na terra, Deus teria lhe dado rios de água viva. Mas agora ele não consegue nem mesmo uma gota de água. Deus estava oferecendo rios, mas agora ele não consegue nem uma gota, pois na terra ele não sentia necessidade do que queria no inferno. Pessoal, quero fazer uma observação à parte por apenas um segundo. Acredito que o tormento da sede que esse homem rico sentiu no inferno, quando clamou por água, foi o que Jesus pagou e sentiu para que você e eu nunca tivéssemos que sentir isso. Como assim, Pastor Tim? Lembra-se do que Jesus disse na cruz? Ele disse que, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Esse é o grito do inferno. Tenho sede. Pessoal, Jesus disse na cruz: Tenho sede. Não creio que fosse uma necessidade física para ajudá-lo a sobreviver, mas era para carregar o seu e o meu tormento no inferno. Ele a carregou por nós na cruz. Ele experimentou a sede para que pudéssemos experimentar rios de água viva hoje. Glória a Deus. E ele não apenas ficou com sede tarde demais e orou tarde demais, viu o céu tarde demais, mas veja só, ele orou para a pessoa errada. Pai Abraão, sério? Pessoal, pensem nisso. Ele orou ao pai Abraão. De fato, essa oração nunca poderia ser respondida pelo pai Abraão. Mesmo que essa oração fosse dada na terra, ela não teria resposta. É o único exemplo nas Escrituras de um homem orando a um santo e não deu fruto. Esse homem pudesse ter sentido a necessidade na terra. Você precisa lidar com a sede que sente agora. Somos chamados a fazer isso agora mesmo. E é incrível porque esse homem, pelo que vejo, sentiu todos os 5 sentidos no inferno. Ele abriu os olhos, ele abriu a boca, conhecia a água, desejava a gota, teve as sensações que estava sendo atormentado e atormentado pelas chamas. Todos esses sentimentos, os 5 sentidos, estavam vivos, mesmo no inferno. Pessoal, posso dizer isso a vocês hoje? E isso, acho que foi o que me pegou desprevenido em relação a nós como igreja. E quero dizer isso aos que estão online e pessoalmente. Quero que você ouça o que vou falar. Quero falar com você pastoralmente por apenas 90 segundos. Há alguns de vocês que, literalmente, pegarão suas chaves e nos desligarão sempre que me ouvirem chegar à parte em que as pessoas nascem de novo. Esse deveria ser o momento em que deveríamos interceder pelas pessoas. Estamos tentando fazer uma saída para que você possa sair 10 minutos mais rápido. Vencer as multidões até o estacionamento. E estamos lidando com pessoas que estão indo para o inferno. E em vez de nos ouvir, dizem: já ouvi isso antes. Então se torne um intercessor. E se você está indo para o céu, louve a Deus. Mas é um desafio para nós não tentarmos sair do culto. É um desafio para nós dizermos: ouça, não quero que ninguém vá para o inferno. Lucas 16. Quero que todo homem vá para o céu. Quero que essas pessoas vão. Bem, e aqui está o que acontece. Não quero ser o único a ir para o céu. Quero levar o máximo de pessoas que puder comigo. E é por isso que nos tornamos intercessores. Estamos falando da eternidade das pessoas. É sempre a famosa pergunta. Alguns de vocês estão sentados aqui hoje fazendo essa pergunta. Se Deus é um Deus amoroso, como ele pode mandar pessoas para o inferno? Ouço isso o tempo todo. Se Deus é um Deus amoroso, como ele pode mandar as pessoas para o inferno? E essa é uma pergunta tão incriminadora. Por que você escolhe palavras específicas para acusar Deus e se exonerar de qualquer responsabilidade ou culpa? Que tal isso? Em vez de dizer, como um Deus amoroso pode mandar pessoas para o inferno, que tal isso? Que tal usar, como um Deus santo pode mandar pessoas pecadoras para o inferno? Porque isso faz com que, quando você faz essa pergunta ou a coloca dessa forma, e eu sei qual é o motivo, isso faz com que Deus seja o vilão e a humanidade a vítima. Deus não julga, ou deixe-me colocar desta forma,
Deus julga os criminosos, não as vítimas. E o homem quer ser considerado uma vítima e não um agressor de um Deus santo. É um desafio para todos nós, amigos. E, finalmente, ele era um evangelista tarde demais. Um evangelista tarde demais. O homem rico fez uma segunda oração e disse: Pai, peço-te que mandes à casa de meu pai, que tenho 5 irmãos, para que os advirta. O que você escreveria de volta do inferno se tivesse a oportunidade? Esse homem queria enviar uma mensagem aos seus 5 irmãos para que não viessem para cá. O inferno fez desse homem um evangelista. Tarde demais. Tarde demais. Ele orou tarde demais. Ele viu o céu tarde demais. Ele teve sede tarde demais. E agora, ele é um evangelista tarde demais. Pense no desafio que estamos enfrentando hoje. Um vislumbre do céu e do inferno, a eternidade na balança. Todos que estão ouvindo minha voz, e encerro com isso hoje. Salomão havia dito que a eternidade está em nossos corações. Esse é o primeiro versículo que lemos, Eclesiastes 3:11. Todos nós temos a eternidade em nossos corações. Mas então Salomão diz o seguinte. Ele faz outro apelo importante a ser lembrado antes do fim da vida. Ouça o que ele diz em Eclesiastes 12:6. Ele diz: Lembre-se do seu Criador antes que se rompam as cordas de prata e se quebre o cálice de ouro e se rompa o cântaro contra a fonte e se despedace a polia do poço. Todas essas são imagens de morte. Ele diz: E então o pó voltará à terra como era e o espírito voltará a Deus que o deu. Ele diz: Lembre-se dele antes que se rompam as cordas de prata. Lembre-se de Deus. Lembre-se, aqui está, que há vida após a vida. Deixe-me terminar. Na universidade em que me formei, pediram-me para voltar lá e falar aos estudantes de medicina, a Sociedade Cristã de Estudantes de Medicina. E eles disseram: Você poderia voltar e conversar com todos os que estão indo para a faculdade de medicina, que serão enfermeiros, que serão médicos. E foi um privilégio voltar à minha antiga universidade e fazer o estudo bíblico para todos eles. Em breve serão médicos e em breve serão enfermeiros. E assim que terminei, recebi o convite mais estranho que acho que posso receber. Foi assim eles disseram: Pastor Tim, gostaríamos de levá-lo ao porão e mostrar-lhe. Eu gostaria de mostrar-lhe os cadáveres com os quais trabalhamos para a ciência. Pessoal, tenho que lhes dizer que, no início, não estava sentindo isso. Eu estava pensando, não tem como. Estou indo para um porão para ver cadáveres. E ele disse: Este aqui, que em breve será médico, gostaria de mostrá-lo a você. Eu vou até as entranhas desse prédio médico. Fomos a um local onde trabalham com cadáveres. E ele disse: Quero lhe mostrar no que estou trabalhando aqui. E, pessoal, ele me mostra um coração humano. E nesse coração havia uma linha amarela e acentuada que o atravessava. Parecia para mim um fio amarelo. E ele disse: É isso aí, Pastor Tim, é isso aí. Ele disse que quando isso fica entupido, ele diz que isso é o assassino número 1. Esse pequeno fio amarelo acabou com mais vidas do que qualquer outra coisa em nosso país. Eu disse: O quê? Pessoal, eu vi. Um fio amarelo. Olhem para mim por um momento. Alguns de vocês vivem como se esse fio amarelo fosse como o túnel Lincoln. É um fio. Sabe de uma coisa, pessoal? Anote isso. O céu e o inferno não são lugares distantes. De fato, é por um fio que estamos aqui hoje. Um fio. E estamos brincando com a eternidade, brincando com o para sempre e não entendendo o quanto isso é importante. A história conta que um sujeito estava passando pelo cemitério quando notou esta lápide com a seguinte inscrição. Era o que dizia. Foi escrito o seguinte: Como você é agora, eu também já fui. Como eu sou agora, você certamente será.
Então posso dizer, como agora estou mentindo, prepare-se para me seguir. Bem, o cara não gostou disso. Então, ele pegou um pedaço de giz e escreveu embaixo da inscrição. Pegou o giz e foi isso que ele escreveu. Para seguir você, não me contento até eu saber para que lado você foi. A eternidade está em jogo para alguns de vocês. Alguns de vocês estão brincando com a igreja. Alguns de vocês estão brincando com alguém. Pessoal, essa é a decisão de sua vida. Ou é um vislumbre da glória, ou é um vislumbre do que Jesus descreve em Lucas 16. Pessoal, eu entendo. Olhem para mim. Eu entendo. Isso não é o que as pessoas querem ouvir quando vão à igreja, mas devo dizer que é o que precisamos ouvir quando vamos à igreja. Estou lhe dizendo porque acredito nisso. Você já me ouviu dizer isso provavelmente 50 vezes. A eternidade é muito longa para estar errado. É tempo demais para estar errado. Acerte seu coração com Deus. Tenha seu coração em ordem com Deus. Thomas Watson, o escritor puritano, disse: a eternidade para os piedosos é um dia que não tem pôr do sol, mas a eternidade para os ímpios é uma noite que não tem nascer do sol. Pessoal, estou lhes dizendo que vou ganhar um camarote, um manto e um ramo de palmeira. Estou lhes dizendo isso agora mesmo. Estou recebendo isso. Não estou orando tarde demais. Estou orando agora. Estou com sede agora. Estou evangelizando agora. Estou orando para a pessoa certa, o próprio Jesus. Estou indo direto para o lugar que Deus preparou para mim. Estou indo para casa um dia. Estou indo para a casa do Pai. E você? Fique de pé comigo hoje. Sei que já demoramos muito, sem desculpas. Não tenho desculpas. Agora, aqui vai. Aqui vamos nós. Não saia correndo. Comecem a orar agora mesmo. Comecem a orar. Não me importo se vocês vestirem casacos e tudo mais. Tudo bem. Mas não fiquem sentados e digam, vamos nos apressar. Vamos levar as pessoas para o céu, certo? Podemos fazer isso? As pessoas online não ficam dizendo, eu sei esse ABC é ABC. Estamos tentando levar as pessoas para o céu. Pessoal, a eternidade está em jogo. E foi isso que Jesus disse. Alguns de vocês dizem, quero ir para o céu. Eis o que Jesus disse. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. É isso mesmo. Como você sabe disso, Pastor Tim? Isso é o que Jesus disse. Portanto, se alguém conhece as direções de sua própria casa, esse alguém é Jesus. Ele a conhece melhor do que todos neste lugar. Portanto, se você tiver qualquer outra ideia sobre como chegar ao céu e ela não incluir a palavra nascer de novo, você está errado. E hoje, é melhor você receber algumas novas orientações. Jesus disse que você precisa nascer de novo. O que isso significa? Significa que assim como houve um primeiro nascimento físico, você precisa de um segundo nascimento espiritual. Aqueles que estão assistindo online, isso é importante. Talvez o YouTube tenha lhe enviado uma sugestão para nos assistir e você não consiga desativá-la, porque a eternidade em seu coração está falando com você neste exato momento, onde quer que você esteja. Se você estiver assistindo da Malásia ou das Filipinas, se estiver assistindo de Porto Rico, do Chile ou do Peru, Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você hoje. E aqui está, pessoal. Com todos os olhos abertos, toda a cabeça erguida, eu escuto. Isso é a eternidade. Isso é a eternidade. Então não vamos brincar com isso. Se você está aqui hoje e vai falar com o Pastor Tim, não tenho certeza se vou sair por essa porta, se estou pronto para passar a eternidade no céu, mas hoje quero tomar a decisão certa. Algo em meu coração não podia partir. Eu queria ir embora. Assim que ouvi a palavra inferno, eu fui. Vou procurar uma igreja. Quero encontrar uma igreja sem inferno. Eu só quero uma igreja que fale sobre o céu. Vou lhe dizer uma coisa. Essa é a metade da verdade. É isso que é. Se você está aqui hoje e diz, Pastor Tim, algo em mim diz que não estou pronto. Quero estar pronto para a eternidade. Quero estar pronto para a casa do Pai. Vocês estão online na varanda, estão assistindo do anexo, aqueles que estão aqui agora, com a cabeça erguida e os olhos abertos, isso é a eternidade. Vou dificultar ao máximo para você hoje, porque isso tem de ser algo que venha do seu coração e espírito. Se você está aqui hoje e diz, Pastor Tim, quero nascer de novo, quero ir para o céu hoje,
Se esse for o seu caso, sem hesitar, levante a mão o mais rápido que puder. Levante-as bem alto. Vamos lá. Quero ver todas as mãos que estão levantadas. Mantenham-nas erguidas. Todas lá em cima. Todos aqui. Peguei. Bem ali. Mantenham-nas levantadas. Online. Basta digitar. Quero nascer de novo. I want to be born again. Eu tenho você ali, ali. Levante-os novamente. Espere. Batermos palmas para você novamente. Quero ter certeza de que estou vendo todas as mãos. Isso é importante. Se você está dizendo, quando fizer essa oração, eu quero ser incluído. Não quero sair sem saber que estou indo para o céu. Levante sua mão agora mesmo o mais rápido que puder. Segure-as bem alto. Ali, 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 ali. Vejo você lá atrás. Varanda, varanda, varanda. Estou vendo você lá no fundo da varanda. Ali, estou com você. Vamos orar juntos. Todos os que estão online, venham, digam isso comigo. Digam, querido Senhor Jesus, creio que você é o Filho de Deus. Acredito que na cruz você levou meu pecado, minha vergonha e minha culpa e morreu por eles. Você enfrentou o inferno por mim para que eu não tivesse que ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto completamente do meu pecado para nascer de novo. Vamos lá, diga em voz alta agora. Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudante. A Bíblia é o meu guia e o céu é o meu lar. Em nome de Jesus, e todos disseram amém e amém. Glória a Deus.